E aí galera Red Pill, beleza? Eu vou falar aqui um negócio, não foi pensado não, então eu vou falar meio que improvisado, vamos ver como é que sai. As pessoas costumam muito falar que o homem é racional e a mulher é emocional, né? E inclusive tem um inscrito meu que compartilhou aqui um link de um vídeo de uma conservadia, né? Falando a verdade, né? Ela estava falando, praticamente repetindo tudo que a gente aqui MGTOW fala. Falando que o homem é racional, que a mulher é emocional, né? Igual eu comecei a falar aqui, né? Falando que as mulheres feministas não é a melhor escolha, que o MGTOW é algo muito perigoso porque as mulheres não vão ter, né, com quem se relacionar. Enfim, ela parece um homem falando sobre MGTOW. Mas na verdade é uma mulher e a gente sabe muito bem que a gente não pode confiar nesses lobos em pele de cordeiro, né? Essas mulheres que estão defendendo MGTOW ou mesmo defendendo o masculinismo. A gente tem que sempre olhar elas com ressalva porque na verdade a gente categoriza como conservadia, aquela mulher que quer parecer santinha e na verdade não faz nada de efetivo para poder desmantelar o feminismo, né? Por exemplo, as leis e tal. Mas qual é a questão? A questão principal que eu queria falar é sobre esse conceito de mulher ser emocional. Na verdade, o feminismo e até mesmo a esquerda, o esquerdismo também, eles tentam mudar o significado, o alcance e o senso das palavras, né, dos jargões e dos entendimentos sobre essas coisas. Porque quando a gente fala emocional, se referindo à mulher, a nossa sociedade criou todo um contexto diferente e errado sobre o significado da palavra emocional, quando a gente fala sobre mulher. Porque emocional vem até mesmo por construção, né, do radical da palavra. O emocional vem da palavra emoção. E emoção é uma reação eletroquímica, é uma reação biológica, né, que um ser vivo emana, né? No caso, vamos supor, o ser humano emana. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de cobra, quando ela vê cobra, instintivamente, automático, ela não planeja isso. Na hora que ela vê uma cobra, ela entra em taquicardia, né? O coração começa a bater mais rápido, ela começa a suar, ela fica no estado de adrenalina, né? De inquietude e de um certo êxtase que quer sair daquele local onde a cobra está. Enfim, tem uma aversão que é natural do corpo. A pessoa não controla isso. É isso que eu queria deixar claro aqui. Emoção é um ato involuntário do corpo e da mente, né? Essa interligação corpo-mente. E é involuntário. A pessoa não controla a emoção. A gente pode controlar a nossa reação àquela emoção, porque a emoção é algo que a gente sente. É algo que faz parte da gente. Tá? Então você não controla a emoção. Tem até um vídeo na internet do Pedro Calabres, que é um neuropsicanalista, alguma coisa nessa linha aí de formação, que ele fala sobre essa questão da emoção, que você não controla a emoção, né? Você pode controlar a forma que você reage a isso. Então, assim, usando esse conceito, eu queria desenvolvendo aqui esse assunto. Porque quando você fala que a mulher é emocional, ou seja, ela é emoção, as pessoas mudam o significado da palavra. Eles tentam colocar no significado de emoção da mulher, a emotividade da mulher, como paixão. Na verdade, quando o pessoal, na nossa sociedade, na nossa matrix, no nosso mundo feminista, fala que a mulher é emocional, na verdade estão querendo dizer que as mulheres são apaixonadas. É como se elas fossem delicadas no que fizessem, é como se elas fossem envolvidas nas coisas que elas fazem, como se elas tivessem um carinho pelas coisas onde elas se metem. E na verdade não é nada disso. Na verdade, a definição mesmo de emotividade da mulher está ligada à essência da palavra, emoção, ou seja, é uma reação natural delas. A mulher é um ser que reage, né, de forma instintiva às coisas. Ela é na essência da palavra mesmo, emoção. A gente não tem que agregar esse conceito que a nossa sociedade atual tem tentado jogar, né, nas costas das mulheres, de paixão. Elas não são apaixonadas nas coisas que elas fazem, elas são emotivas pelo
estrito significado da palavra emoção, que é uma reação instintiva, eletroquímica do corpo e coisas desse gênero. Por que eu estou falando isso? Porque quando você pega, por exemplo, um grupo de mulheres e vê que elas pensam em coletivo, né? E um exemplo que eu sempre uso sobre isso é a questão da moda. Se uma mulher falar que achou bonito usar saia curta amarela, vira moda. Todas as mulheres daquela área ali, daquele grupinho, vão querer usar a tal da saia curta amarela. Um cara na cidade não sai com mulher nenhuma, não pega ninguém. Nenhuma mulher dá mole pra ele. Ele vai continuar sem pegar ninguém, sem nenhuma mulher dar mole pra ele. Ponto. A partir do momento que uma mulher... Desculpa eu estar arranhando a garganta. A partir do momento que uma mulher for vista de mão dadas com esse cara em algum encontro, saindo com ele, todas as mulheres daquela cidade vão começar a sorrir para esse cara, dar conversinha para ele, e as mais atiradas vão se jogar, cantar ele mesmo à torta direita. Alguém aqui, é novidade isso que eu estou falando? Algum de vocês aí, um homem, nunca passou por isso? Quando estava sozinho totalmente. De repente, no dia que você apareceu com a namoradinha, todas as mulheres do mundo começaram a te dar mole. Eu estou falando alguma bobagem? Acho que não, né? Todo mundo aqui já passou por isso. E o que isso significa? Que a mulher ela não raciocina, ela não usa o racional para poder direcionar suas atitudes. Ela é emotiva, ou seja, ela age por instinto. Se alguma coisa atinge, estimula elas reagem da forma como o corpo dela, o instinto, a forma como o cérebro delas, né, intrinsecamente funciona, faz ela agir daquele jeito. Então, se um cara é pegador, vamos dizer que o cafajeste, ela vê um monte de mulher saindo com o cafajeste, o cafajeste, né, fica pegando um monte de mulher, então ela automaticamente vai lá querer dar pra esse cara também, querer sair com esse cara também. Ela sabe que ele é bandido, ela sabe que ele pega a mulher por noite, depois vira as costas pra ela e vai embora, e sabe de tudo isso, mas ela não vai sossegar enquanto não dá pra esse cara. Eu estou dando um exemplo. E não o teor emocional, emotivo, que as pessoas falam quando narram que a mulher é emotiva. Quando o pessoal narra que a mulher é emotiva, vocês percebem que eles sempre tentam jogar essa conotação de apaixonada, que a mulher vive pela emoção, pela paixão, como se fosse uma coisinha meiga, bonitinha. E não é. Não é. Na verdade, a nossa sociedade tenta muito colorir coisas que não são coloridas, coisas que são preta e branca, né? Coisas que são, né, que são ali, que são por si, que é a realidade, é verdade, né? A verdade, ela não está nem aí para o politicamente correto. A verdade, ela é o que é e ponto final. Então, assim, a mulher é emoção, porque ela age como se fosse uma espécie de instinto. Por isso que o Cafajeste se dá muito bem com as mulheres, porque ele meio que sabe os traquejos, ele sabe como agir, como se portar, ele faz de um jeito, ele se porta de um jeito perante as mulheres, que ativa ali a programação dela ali psicológica, e ela quer transar com esse cara de qualquer forma. Então, assim, é emoção, elas não raciocinam. Então, assim, a mulher é casada com um cara que é um excelente marido, o cara tem uma condição econômica maravilhosa, eles têm filhos, tem uma vida maravilhosa, essa família, esse casal e essa família, essas crianças. De repente passou lá um cafajeste perto dela, ela vai querer dar para esse cara. Ela não vai analisar os prós e os contras, né, de forma racional, como um homem, por exemplo, usa o cérebro. Ela não vai pensar que ela, por uma transa com aquele cara, ela pode perder toda a estabilidade da família dela, que pode gerar uma separação, que pode traumatizar os filhos, que, sabe? Ela não pensa nada disso, simplesmente ela quer transar com o cara e sentir aquela adrenalina de estar dando pro cafajeste, ao mesmo tempo de estar escondido, né, fazendo algo errado, né, botando o chifre no marido. Então, assim, ela não raciocina, ela não pensa de forma racional, não concatena as ideias, não analisa as responsabilidades que aquela ação dela pode trazer para ela. Aí nós voltamos naquele ponto que eu sempre falo, que feminismo é a ausência de responsabilidade. O feminismo empodera a mulher e não devolve para elas a responsabilidade e tenta se fazer de vítima. É bem interessante esse contexto de como o feminismo funciona, porque o feminismo é a ausência de responsabilidade, e para poder se esquivar da responsabilidade, né, o hamster da racionalização, né, que eu também já fiz um vídeo sobre isso, já liga logo a questão do vitimismo.
Então a mulher, por mais vagabunda que seja, ela pula o muro, atravessa várias cidades para ir lá dar pro cafajeste, e depois ela vai, no final das contas, ela vai falar que não deu porque quis, porque foi estuprada, ou deu pro cara porque o marido dela estava deixando ela muito chateada, que a relação tinha entrado numa monotonia, enfim, vai virar um monte de desculpinhas esfarrapadas para tentar se vitimizar, para não assumir a responsabilidade dos seus atos. E é bem interessante isso. A gente tem que nós temos muito que observar isso, né? Como que são as coisas. A mulher é ação e reação. Ela meio que não raciocina de forma lógica as coisas. Ela não se coloca a visualizar as responsabilidades que as ações delas, né, irão trazer. E isso é até bom quando a gente tem esse olhar masculinista, porque é por isso que elas despencam, caem lá quando chega no UOL. Porque elas ficam na farra, na putaria quando são jovens, fazendo o que querem, sem pensar nas consequências disso, sem pensar na responsabilidade que isso chegará para ela depois. E quando chega a responsabilidade, as consequências, né, ou seja, lá no UOL, nos 30 anos mais ou menos de idade, aí elas não tem mais o que fazer, a beleza delas, a juventude já foi embora e acabou, já era. E aí começa o processo de vitimização, né? Aí não, é um mundo patriarcado opressor, aí começa toda aquela conversinha fiada, né, que a gente já está cansado de ouvir por aí. Então é isso, galera, esse vídeo aqui.